Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Carla e eu tô aqui mais uma vez trazendo para vocês uma reflexão, né? Que hoje eu acordei e abri, né, as mídias sociais e tal, as redes, né? E fui ler um pouquinho, tal, como sempre, fui ver as notícias e estava lá olhando e me deparei com um caso lá do Bruno, né? Da Elisa Samúdio, né? E fiquei meio chocada, né? Com a declaração do filho dele, né? E aí, isso aí me chocou um pouquinho, né? Eu tô até abrindo aqui pra gente ler um pouquinho juntos, tá? Essa declaração do filhinho dele, né? Do Bruninho. Na verdade, o filho da Elisa, né? Porque o menino, pelo que eu pude perceber, ele considera muito ele como pai, não, tá? Foi isso que eu percebi no relato aqui. Sobre a entrevista, né, que o filho da Elisa Samúdio deu, né, que ele pediu prisão perpétua, né, pro pai biológico, digamos assim, né, porque ele seria o pai biológico dele, né, porque pai não tem como, assim, o menino não considera ele como pai, né, pediu prisão perpétua, porque o menino, na verdade, né, foi também sequestrado, né, juntamente com sua mãe, naquele momento lá que a mãe foi sequestrada e após o sequestro, né, foi mantida em cativeiro e após isso foi morta, né. Então depois eu vou fazer um vídeo trazendo todas as informações direitinho como foi esse caso. Mas acredito que o Brasil inteiro já, né, na época as notícias foram bem claras, né? Foi tudo bem nítido, né? O que foi falado na época, né? Mas mesmo assim eu vou trazer para, né, ficar bem claro aí, né? Mas aí ele deu várias, né? Saiu em vários noticiários aí, hoje, né? Tá estampado em vários jornais, em várias mídias sociais aí. Hoje é o caso, um dos casos assim mais falados hoje na mídia, na internet, né? Eu me deparei assim e fiquei, né, pensando, né? O Extra, né, fala assim, goleiro Bruno fala de filho com Elisa Samúdio. Temos que saber o resultado do DNA. Imagina, né? Mas o menino pede prisão perpétua. Sabemos que aqui no Brasil não tem prisão perpétua, né? E é um caso até que muita gente fica assim, né? Sobre a pena de morte, muita gente, né? Eu mesma, tipo, fico, né? Eu não sou muito a favor da pena de morte, não, porque às vezes, dependendo do caso, né? Mas mesmo assim, né? Eu, Carla, não sou muito a favor, porque eu acredito que ninguém tem esse direito, entendeu? Mesmo a pessoa que assassina outra, né? Não tem esse direito de tirar a vida de ninguém. Mas no caso aí, uma prisão perpétua seria muito, né, interessante. Sendo que aqui no Brasil não temos, né? E não tem nem como ter, né, a prisão perpétua aqui no Brasil, porque as prisões aqui do Brasil, nossa, né? O sistema carcerário os prédios, como é que eu posso dizer? O prédio, né, as estruturas não suporta, né? Uma prisão que é, sei lá, para 800 pessoas, suporta, tá assim, superlotadas, né? Então, assim, coisas assim, né? Fora de uma realidade do Brasil, infelizmente, né? Poderiam até, né? Se caso um dia isso entrar na Constituição, de fazer uma prisão específica, né? Mas aí seria, eu acredito que seria bom para casos assim, tipo, realmente assim, casos, né, que seja assim para pessoas que não têm recuperação. Agora, nesse caso aí do Bruno, é muito complicado, né? Porque assim, o Bruno, eu tô dando a minha opinião, a minha humilde opinião, que eu acredito que esse vídeo não vai abranger, assim, várias pessoas, né? Porque meu canal é muito pequenininho. Eu vou dar minha opinião, porque eu me senti assim hoje, com vontade de trazer, falar um pouco sobre esse assunto, sim, sabe? Me senti sim. Então, eu vim falar. Mexeu muito comigo, né? Eu acredito que com o Brasil inteiro mexeu esse caso, né? Eu acredito que sim. E ele pega e eu penso assim, que nesse caso aí do Bruno específico, né? Ele era um cara muito famoso na época, né? Eu
como o Brasil todo acompanhou, eu também acompanhei. E era um goleiro muito famoso, né? De um time muito conceituado, né? De um dos times do Brasil, assim, que tem uma vasta, uma torcida muito grande. E eu também, inclusive, né? Quando eu torcia, assim, né? Eu torcia pra esse time. Hoje em dia eu não sou muito de negócio de time. Como eu sou muito ansiosa, eu fico assim muito, né, muito ansiosa. Então, tem coisas que hoje eu me preservo mais, né? Eu me dou esse jeito de me preservar mais. Mas na época, né, eu até gostava muito. E ele era desse time. Então, hoje eu fico pensando assim, como ele foi condenado, né? Ele puxou a cadeia, né? Ele foi condenado, ele puxou uma cadeia. Ele está, né, hoje no momento ele está em condicional, né? Ele está tendo o direito de trabalhar, né? De estar em liberdade condicional. E aí eu penso, cara, será que ainda não caiu na cabeça dele que não tem como ele voltar? Aí ele diz assim nas reportagens, né, que eu já assisti, ah, mas é a única coisa que eu sei fazer. Ah, peraí. É a única coisa que ele sabe fazer mesmo? Vem cá, ele não sabe fazer outra coisa na vida? Ele só sabe jogar futebol, não sabe fazer outra coisa. Será que ele passa na cabeça dele que ele vai voltar a jogar futebol e que a vida dele vai voltar a ser como era antes? Pera, gente, para pra pensar. Esse cara cometeu um ato terrível, sabe? Horrível. Nossa, mas quem é eu para julgar? Eu não sou ninguém, quem sou eu, né? Eu não sou Deus para julgar. Eu acredito, eu acredito em Deus, eu sou cristã, né? Eu acredito em Cristo, né? Mas quem sou eu para julgar? Ninguém. Só que a sociedade julga. Infelizmente a sociedade julga. Ele cometeu algo aqui na Terra, não tem jeito. Não tem. Caboquinho, não tem jeito. Não tem não. Foi aqui. Entendeu? Uma menina morreu. Uma menina linda. Ah, ela não era ninguém. É, ela era um ser humano. Sim. Ah, porque fica, sabe, defamando. Não. Ela era um ser humano, uma menina linda. Ela tinha família. Eu vi um vídeo de uma outra youtuber, né, que comentou e tal, que a mãe não era presente e tal, depois ela foi e falou novamente sobre a mãe entrou em contato com a advogada, com essa youtuber, a youtuber se retratou, foi lá e falou que a mãe era presente sim, só que no momento ela não tinha condições financeiras para estar, e o pai da Elisa Samúdia pegou ela para criar sem autorização da mãe, né? E aí foi esclarecido, né? Então, assim, a Elisa Samúdio tinha família, sim. E mesmo que não tivesse, gente, que isso? Que mundo que a gente vive? Ela era uma pessoa, era um ser humano, sabe? A gente tá falando de uma vida. Vamos parar pra pensar, gente, que isso? De onde que a gente, sabe? A vida tá muito sem sentido. A gente vê assim, ah, fulano, tantos morreram. São números, não é números não, gente, é pessoa. Pessoa de verdade. São seres humanos que morrem. Vamos parar de, sabe, o ser humano tá muito assim, sabe, sem amor. São vidas que morrem, vidas que pessoas tiram, vidas reais. Pessoas sofrem. O filho dela sofre por não ter conhecido a mãe. Conhece pela história que hoje ele assiste pela aqui, ó, pelo computador. É a história da mãe dele tá aqui. A história do pai dele tá aqui. É assim que ele conhece o pai dele, através de quê? Da internet. Ele não conhece o pai dele. Conhece não. Ele conhece quem? O Bruno, que assassinou quem? A Elisa Samúdio, que sequestrou ele. É esse o pai que ele conhece. Ah, foi a avó? Não, não precisa de ninguém ter falado. Ele é um menino já grande. Eu tenho uma filha de 11 anos. Só ele abrir a internet, que todo mundo tem acesso, ele vê. Entendeu? Ah, o menino é revoltado? Ué, poxa, ele tem tudo pra ser, né? Mas pelo que eu vejo, ele tem muito amor da avó dele, sabe? Muito amor. É um menino muito equilibrado. Aí eu puxo aqui o jornal aqui, a fonte, né? Extra, globo.com. Goleiro Bruno falou nesta terça-feira sobre o filho que teve com a modelo Elisa Samúdio, assassinada em 2010.
O menino chamado Bruninho, de 10 anos. Como eu falei, minha filha tem 11. Hoje em dia, uma criança de 10 anos não é mais um menininho, não. Um menino hiper inteligente. Eu sou pedagoga. Gente, o menino de 10 anos eles dão show na gente. Eles nos ensinam muita coisa. Ah, para aí. Pera, gente, não é por aí não. Sabe? Ele vive, aqui diz, vive com a avó em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Até morei ali, conheço muito bem o pessoal muito inteligente ali daquela região. Ah, peraí, gente. E afirmou recentemente numa entrevista que o pai foi condenado. Aqui ele dizendo, ó, o pai, tô lendo aqui, ó, tô lendo, ó. O pai foi condenado pelo homicídio e cumpre pena em regime semiaberto, pois ele deveria ficar em prisão perpétua. O filho fala, ele deveria ficar em prisão perpétua. É isso que ele fala, gente, em um pôster feito no Instagram. Olha só. Bruno falou sobre a criança e afirmou que espera o resultado do DNA. Lógico, ele tem todo o direito. Com certeza, tem todo o direito. Mas e aí? Se ele não for filho dele? Digamos que não fosse. Nada justifica o que ele fez, é bem pior até. Matou a mãe. Ah, ele diz lá. Ah, fulano que fez, Beltrano que fez, não foi eu? Fizeram por mim? Eu sabia, mas fizeram por mim. Porque eu assisti vários depoimentos dele, eu assisti a condenação, assisti o júri lá, né? Ele fala lá que não foi ele, né? Ué, que ele sabia. Na verdade, só ele sabe a verdade, gente. Ninguém sabe. Quem sou eu para julgá-lo? Tô falando o que foi falado. Tá lá na mídia, tá todo, pode assistir, tá tudo lá na mídia. Não tô falando nada que eu não, que não esteja aí na internet, tá? Não é eu que tô criando aqui da minha boca, não. Pode ler, pode assistir, tá? E se não for? E daí que não seja? Cara, não era mais certo a pessoa ser sincera? Eu penso assim, gente, fez a merda, já tá feita. Gente, seja sincera. Eu cresci dentro de igreja. No momento eu não tô assim muito, sabe, seguindo não. Mas eu tenho meus princípios. Eu acredito que, sabe, você erra. Todo ser humano erra. Eu leio muito, como assim, eu tenho essa ciclotimia, que quem me acompanha já sabe. Então, a gente que lê muito, que estuda muito, eu já li muito psicologia. Eu sempre tô lendo, sempre, né, para acompanhar esse problema que eu tenho e tal. Então, a gente sempre pesquisa e sabe que todo mundo é capaz de cometer qualquer ato, sabe? Depende de tu quebrar as barreiras. Então, tem, sabe, todo mundo. Então, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Não julgo. Não julgo mesmo, porque todo mundo é capaz de qualquer coisa, sabe? Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe do nosso futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala. Mas eu penso o seguinte, se você cometeu um erro, nada mais justo do que você ser sincero e você assumir suas consequências. Agora eu penso também o seguinte, ué, não tem como, não tem mais como ele voltar pro que era. Existe o Bruno antes de cometer o ato, existe aquele Bruno, e existe o Bruno após. Não tem mais como voltar a ser o Bruno de antes, não tem mais, gente, não tem. Sabe? Eu li, vou puxar um outro aqui, eu li que ele já foi para vários clubes já contrataram ele. E vários já desistiu, sabe? Não tem como. Por que ele não tenta uma outra profissão? Eu já vi casos aí, eu vi até o não sei o que matador aí, que é até youtuber. Olha só que absurdo. Não, tudo bem, né? Ele disse que hoje ele não é mais, né? Poxa, legal. Eu não tô dizendo que ele não tem o direito de recomeçar a vida dele, não. Ele tem todo o direito. Só que ele quer ser exemplo de quê? Ele quer, sabe, jogar bola e ali ficar dando autógrafo. Infelizmente, a carreira dele foi manchada, o nome dele foi manchado. Tipo assim, sabe, tu vai levar teu filho pra pegar autógrafo dele, de uma pessoa que é uma pessoa que matou alguém. É complicado, não é? Eu penso assim, é muito complicado, a situação dele é muito delicada. Sabe, ele tinha que, eu não sei, sabe, se arrepender muito, pedir muito a Deus orientação pra onde seguir, que caminho seguir, sabe? E sei lá,
sabe? É muito complicada a situação dele. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Coloca aí no comentário pra mim. Eu queria saber a opinião de vocês, gente. Sinceramente, é uma coisa que me mexeu muito assim comigo. Então eu queria saber a opinião de vocês, sabe? Ó, filho, aqui, numa outra reportagem, né? Eu li aqui, ó. Catraca livre. Filho do goleiro Bruno, Elisa Samúdio pede prisão perpétua ao pai. No mínimo, ele deveria ficar preso em prisão perpétua, porque eu acho uma... falou até uma palavra aqui que eu não vou falar. Tirar a vida de um ser humano, disse Bruninho Samúdio, de 10 anos. Muito complicado, né? O filho do goleiro Bruno com Elisa Samúdio pediu prisão perpétua do pai em uma entrevista compartilhada neste domingo, no dia 9, Dia dos Pais. Bruninho Samúdio, de 10 anos, disse no site que se sente ameaçado pelo jogador que matou sua mãe. Olha que coisa triste, né? É muito complicado, gente. Ele diz, ele continua, né, no post lá, ele diz: não existe nenhum motivo que explique isso. Infelizmente, ele é uma ameaça para a sociedade e eu me sinto muito ameaçado com isso, desabafou Bruninho. Então, né, é muito delicado. Eu não sei o que pensar realmente, só sei que a situação é muito delicada, né? E eu acredito que ele tem o direito, sim, de recomeçar a vida dele. Ele tem outros filhos que devem sofrer, né, com tudo isso, com essa exposição. Eu acredito que ele deveria sumir, sabe, dessa exposição, de ficar expondo tanto o Bruninho quanto os outros filhos dele que devem sofrer com essa exposição toda. Não adianta ele querer voltar para a mídia, porque, na verdade, ele sempre vai ser um nome que sempre, quando ele aparecer, ele vai estar em mídia. Então, ele deveria, sim, voltar a tentar a vida, né, trabalhar e tudo, mas não em algo que chame a atenção, porque eu acredito que não tem mais como ele ter uma carreira de sucesso nas mídias aí, né? Como ele tinha antes do caso, entendeu? Quem que fica falando aí de macarrão? A gente não ouve falar de macarrão. Por quê? Ah, também macarrão não era tão famoso? Não, não era. Mas macarrão tá na dele, sabe? Então o Bruno tinha que cuidar da vida dele, sem tentar, sabe, sem tentar chamar muita atenção para ele. E tentar erguer, trabalhar como um ser humano normal, como todos nós. E cuidar da vida dele. Eu penso assim. O que vocês acham? Então sabe, gente, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês. Mas eu tô querendo, assim, uma opinião sincera aí de vocês. Eu trouxe esse caso aqui hoje pra cá, pro canal. Depois eu vou futuramente vou destrinchar, né? Falar assim, destrinchar, né? Pra que a gente relembre o caso direitinho, né? Mas é uns assuntos, assim, que me chamam muita atenção. Eu leio bastante, eu gosto muito. E me deixa, assim, bastante, assim, pra pensar na vida, sabe? Repensar nos valores da vida. Que os valores hoje estão muito assim, sabe? Morre um, e aí a vida continua, amanhã é mais um outro dia. E não é assim, sabe? Tipo, vou pegar coronavírus. Se morrer amanhã é um outro dia. Não é, não. Gente, tem gente que sofre. Tem gente que fica sofrendo. Tem gente que não consegue reconstruir sua vida. Vai levando, vai empurrando. Mas fica com depressão, sabe? E só quem passa por essa depressão, por esses, sabe, por essas doenças que sabe realmente o que é carregar dia após dia essas coisas. Então, gente, é isso, tá? Eu queria desabafar um pouquinho, trazer isso aqui pra vocês. Eu fiz essa make aqui, ó, e fiz conversando um pouquinho com vocês. Vou colocar aqui no final pra vocês verem o resultado da make, tá bom? O passo a passo e falando um pouco do caso, tá bom? E é isso, o final é esse. Vou mostrar aí o passo a passo, sem a make e no final com a make. Aí. No claro dá pra ver um pouquinho melhor. Eu não botei cílios. Então, gente, pra quem gostou aí do assunto, se inscreve aí no canal, dá aquele joinha. E quem caiu de paraquedas, se inscreve aí, gente, pra ajudar o canal a crescer, tá bom? Quem gosta aí de mim, fica aí comigo, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo. Beijo.